Olá, começamos mais um programa Dois Pontos com Cláudia Duarte. Você encontra a gente também nas redes sociais. É só procurar pelo Santa Portal no Facebook e no YouTube. E hoje começou a campanha de vacinação do público infantil no estado de São Paulo. Crianças com comorbidades, deficiências estão sendo as primeiras. A expectativa do governo do estado é vacinar 4,3 milhões de crianças no período de 3 semanas. Para conversar sobre esse assunto, eu trouxe a médica Márcia Rodrigues, que é pediatra, especialista em adolescentes e também trabalha com vacinas há 30 anos. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Cláudia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar sobre esse assunto tão importante nesse momento crucial da nossa pandemia. Verdade. Obrigada eu pela presença. Há 30 anos já, né? 30 anos. Trabalhando com vacinas, né? Sim, é interessante porque no começo, o que acontecia há 30 anos atrás, nós sequer tínhamos vacina de sarampo, cachumba e rubéola e hepatite B nos postos de saúde. Verdade. Então foi nesse momento que a gente começou a trabalhar com vacinas, trazendo essas vacinas mais modernas, opções para os pais que pudessem ter acesso a essas vacinas que estavam já disponíveis fora do Brasil e que não estavam ainda no nosso Programa Nacional de Imunizações. O Brasil é referência no Programa Nacional de Imunizações, né, em vacinação pública no mundo inteiro, mas mesmo assim nós estamos cerca de 15 anos atrasados em relação aos países de primeiro mundo quando o assunto é vacinação. Vou dar como exemplo para você a vacina do HPV, que os Estados Unidos e Europa já estão usando a vacina 9-valente há bastante tempo, e nós ainda estamos aqui com a vacina quadrivalente e a vacina 9-valente não está disponível sequer nas clínicas particulares. Então, apesar de ser realmente um país referência, quando você fala em vacinação pública, ou seja, acesso à vacinação às pessoas de todas as classes sociais, mas a gente está atrasado quando a gente fala em vanguarda, em vacinas mais modernas, vacinas que protegem melhor e com mais segurança. Tecnologia, né? Tecnologicamente falando, você está falando. Exatamente. Quando a gente fala tanto em abrangência de proteção, né? Como a gente fala em segurança de proteção. Você falou da vacina do HPV, que é uma vacina importantíssima, porque previne, né, o câncer de colo do útero. E você acha que muitos pais negligenciam essa vacina ainda? Eu acho que negligenciam vacinas até bem mais básicas, viu, Cláudia? Nós temos, por exemplo, hoje, no sistema público de vacinação, a vacina contra a meningite A, C, W e Y. A maioria das mães que pegar a caderneta de vacina dos filhos vai ver que eles foram vacinados só contra a meningite do tipo C. Né? E a gente já tem A, C, W, Y e B. E o governo já disponibiliza A, C, W e Y dos 11 aos 12 anos de idade, gratuitamente em todas as policlínicas, basta chegar sem cadastro, sem nada. E sabe quantos por cento dos nossos adolescentes estão vacinados? Só 25%. Então você vê uma doença gravíssima que a gente tem pouco a fazer quando a gente faz um diagnóstico. O diagnóstico é difícil porque confunde, ainda mais agora, chega lá uma criança com febre e dor de cabeça, pode ser uma meningite. Quer dizer, quando a gente está no pronto-socorro, a gente está sempre no alerta. E será que nesse monte de Covid a gente não vai passar despercebido uma meningite e vai deixar de fazer um diagnóstico, um tratamento precoce, e essa criança não foi vacinada? Então, você vê como é grave a situação e como está baixa a cobertura vacinal, mesmo de doenças tão claramente importantes como é o caso da meningite meningocócica. Você imagina, então, a questão do HPV. Essas vacinas, elas têm que ter um distanciamento da vacina de Covid, porque agora os adolescentes estão sendo vacinados, né? A maioria já na segunda dose. Os adolescentes mesmo, as crianças vão começar hoje, mas eles têm que ter um espaçamento para dar meningite, HPV? Na verdade, por regra, não, tá? Mas a gente está recomendando que faça um intervalo de uns 15 dias só para que a gente não tenha sobreposição de efeitos adversos. Nós sabemos que várias doenças ocorrem o tempo inteiro na nossa população. Tem um caso bastante interessante, emblemático, na clínica que aconteceu. Uma criança que tomou uma vacina, aliás, foi de meningite mesmo, e nós falamos que não tem efeito adverso, não tem febre, é uma vacina muito tranquila. E a criança no dia seguinte estava com 39 de febre e foi na clínica dizendo, não, é reação da vacina, você disse que não tinha nada, não sei o quê. Depois a mãe no dia seguinte veio pedir desculpa para nós, porque ela foi bastante agressiva em relação a isso, porque a criança tinha sido diagnosticada com uma amidalite
estreptocócica, precisou de antibiótico, enfim. Então, as outras doenças vão continuar acontecendo e vão se sobrepor ao momento dessa vacinação. Você imagina 5 milhões de crianças que serão vacinadas, essas 5 milhões vão continuar tendo as outras doenças. Infecção urinária, pneumonia, amidalite, outras causas de febre, e que muitas vezes as mães vão falar, não, foi da vacina que ela tomou ontem. Porque é uma quantidade grande de crianças. Eu estou reparando muito isso, principalmente o pessoal, né, desses movimentos anti-vacina, qualquer coisa que acontece agora é culpa da vacina, né? Exatamente. Então é realmente complicado. E com relação à vacinação, à carteira de vacinação de maneira geral, quando a criança nasce, os pais se preocupam muito em vacinar. Eu acho que vai crescendo e algumas mães vão até esquecendo, porque quando a gente tem um filho pequeno, a gente quer toda hora dar vacina depois dos 10 anos, eu acho que a mãe relaxa um pouco, né? O que acontece, Cláudia? O especialista em vacinas chama-se pediatra. É verdade. E quando a criança nasce, ela vai periodicamente ao pediatra. E faz parte até das provas de título de especialista em pediatria, quais são as coisas básicas que você tem que fazer com uma criança. Então, acompanhar o crescimento e desenvolvimento, tanto de altura, peso, desenvolvimento neurológico, a alimentação e vacinação. Isso é o básico de qualquer prova de título de especialista. Então, os pediatras sabem muito bem isso e abordam isso obrigatoriamente a cada nova visita. Quando a criança vai crescendo, na idade escolar tem estudo brasileiro que a maioria das crianças estão há mais de 2 anos sem assistência formal à saúde. Ou seja, há mais de 2 anos que não vão ao médico. Quer dizer, não conta, quebrou o braço e engessou no pronto-socorro, não conta, sim, né? Sim, um médico por uma avaliação geral, sim, né? Uma consulta de rotina. Um cuidado com a saúde geral, enfim. Então, nessa consulta é que é abordado esse assunto, essa importância da vacinação, olhar a caderneta, enfim. Então, acaba que você perde essa oportunidade de orientar. E os outros médicos, né? Os geriatras, os ginecologistas, clínicos gerais, pneumologistas, estão aprendendo agora a fazer isso. Por quê? Porque essas vacinas dos adultos e dos idosos são coisas mais recentes. Então, a vacina pneumocócica 3 bivalente, por exemplo, da pneumonia, a vacina da herpes zoster, por exemplo, que são as vacinas já para os adultos, estão sendo agora incorporados ao dia a dia desses médicos de adulto que estão se acostumando. Então, muitas secretárias de médicos de adulto já estão no momento da marcação ou da confirmação da consulta pedindo não se esqueça de trazer a sua caderneta de vacinas, porque aí vai lembrar o médico, olha, sua secretária pediu para que eu trouxesse a minha caderneta de vacinas, para que a gente então possa olhar e aproveitar essa oportunidade para colocar essa vacinação também do adulto em dia. Entendi. Agora, hoje começou, né, a vacinação das crianças. Muitas mães, muitos pais ainda estão com dúvidas, né? Vacina, não vacina? O que você tem para falar, para tranquilizar esses pais, né? Algumas crianças, os pais ainda estão resistentes em vacinar. Como é que você está explicando isso para os seus pacientes? Então, é que a gente às vezes vai no automático, né, Cláudia? Se a gente for ver, todas as vacinas podem causar reações. A gente sabe, por exemplo, a vacina de difteria, tétano e coqueluche, que é dada nos postos, que é a vacina de células inteiras, diferente da vacina acelular, que tem nas clínicas particulares, ela pode ter uma reação de convulsão, não é? Febre alta seguida de convulsão. Ou de síndrome hipotônica hiporresponsiva, que a criança fica parecendo que está desmaiada, enfim. Isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia do pronto-socorro. E nenhuma mãe questiona a necessidade de dar uma vacina contra difteria, tétano e coqueluche. A mãe vai, faz e pronto, não é? Vacina de febre amarela também é uma vacina bastante reatogênica. Sim. Na época que teve a vacinação da febre amarela, a gente viu nos jornais até morte pós-vacina de febre amarela. Mas a gente não consegue imaginar o nosso país sem uma vacina contra a febre amarela. Você sabe que a construção do Canal do Panamá ela foi interrompida porque metade dos trabalhadores morreram por causa de febre amarela. Aí as companhias retiraram todos os trabalhadores dali. Então, a gente está sempre... quando a gente fala em Novalgina... Se você... Eu ia falar isso agora. Até uma Novalgina pode dar algum tipo de reação. Exatamente. E até reação séria. Uma das coisas mais feias que eu vi na minha vida como médica foi uma reação por sulfa-metoxazol trimetoprim, o Bactrim. Eu tenho alergia a sulfa. Então, foi uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida, que é uma reação que chama Steven Johnson. Então, a gente está sempre lidando com risco-benefício. E na nossa época, né, que a gente era criança, a gente tomava muito Bactrim, né? É claro. Agora, o que acontece? Nós vamos fazer uma quantidade imensa de vacinas ao mesmo tempo. Né? 5 milhões, como foi nos Estados Unidos, eu trouxe os números, foram 8 milhões de doses aplicadas em crianças de 5 a 11 anos, tá? 8 milhões. Foram mais de 5 milhões de crianças vacinadas
Por que esse número diferente? Porque algumas já tomaram 2 doses. E foram apenas 11 casos de miocardite, que é o grande medo e das casos mães. leves, né? Ou casos Todos graves. foram curados e sem sequelas. E a gente sabe que o Covid, você mesmo já trouxe aqui pessoas para falar sobre isso, pode causar a miocardite dentro de uma síndrome que chama síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Nós tivemos muito mais do que 11 casos aqui na nossa cidade, não devido à vacina, mas devido ao Covid. E o que nós sabemos é que quem não tomar a vacina do Covid vai ter Covid, simples assim. Então, o risco do Covid... Mesmo quem toma tem a vacina de forma mais branda, né? Não impede de pegar 100%. Não, a gente não tem nenhuma vacina 100%. Quantos casos você conhece de crianças que foram vacinadas contra o sarampo, tiveram sarampo? Exato, mas bem leve, ou até catapora mesmo, Ou né? até catapora, em vez de ter... Às vezes confunde até, às vezes, uma catapora de criança vacinada com picada de mosquito. Sim, sim, porque é muito levinho. Muito levinho. A gente sabe que é catapora porque o amiguinho da escola que não tomou vacina teve e teve contato, você fala, não, então é catapora. Então, a gente... tem que saber isso, que nenhuma vacina é 100%, né? Então, a gente tem que saber que o risco de você não vacinar o seu filho e ele ter Covid é imensamente maior do que o risco de você vacinar e ter, eventualmente, um efeito adverso, que são raros, leves e sem causa de morte. E nós sabemos também que, apesar das crianças serem minoria em termos de mortalidade, nós temos aí cerca de 0,06% das mortes ocorreram em crianças. Só que quando a gente fala em 5 milhões de mortes, nós já passamos de 3 mil mortes de crianças, né, com Covid. E que 7% das crianças que são internadas com Covid vêm a falecer. E a gente não quer só prevenir mortes. Eu estou tratando o tempo inteiro, basicamente, as últimas 2 semanas, eu falo assim, você não tem medo de pegar Covid? Eu falei, só se eu não for mais trabalhar, porque eu não faço outra coisa a não ser atender síndrome gripal nas últimas 2 semanas, né? E várias dessas crianças com complicações, principalmente pneumonia. Então, crianças que estão realmente ficando ruins, sendo internadas pelo Covid. E a gente não quer só prevenir morte, a gente não quer que o nosso filho fique doente. Exato. Essa história de que criança não complica é lenda, né? Porque pode complicar, sim. Pode complicar. E como você tem milhões de casos, você vai ter milhares de complicações. É o que a gente fala, você quer todo o meu dinheiro ou 1% do dinheiro do Bill Gates, não é? É claro que todo mundo vai preferir 1% do Bill Gates. Então, apesar da porcentagem ser pequena, como o número é imenso, a quantidade de crianças internadas com complicações e com mortes é, infelizmente, muito maior do que qualquer complicação hoje por meningite, por sarampo ou por qualquer outra doença prevenível por vacina. Não, e essa questão de que a maioria não complica, ok, mesmo que 1% complique, se 1% dessas pessoas todas que estão sendo contaminadas complicarem, não vai ter UTI para todo mundo. Exatamente. Não vai ter leito. E 1% de complicação é infinitamente maior do que esses 11 casos em 8 milhões de doses aplicadas nos Estados Unidos. Então, gente, é questão de fazer conta. É claro que o que dá notícia não são as 8 milhões de doses de crianças, de meninas que foram, crianças que foram vacinadas e que não complicaram. O que dá notícia é aquele que complicou, não é? Então, e a gente sabe das complicações, que você conhece um monte, eu conheço um monte, né? E se você chamar aqui os pediatras dos plantonistas, da Unimed, da Santa Casa, vão te falar das dezenas de crianças internadas e com síndrome multissistêmica inflamatória da criança, que estão internadas devido ao Covid e não à vacina. Exatamente. Então, e outra coisa, a ciência, a Organização Mundial de Saúde, a Academia Americana, a Sociedade Brasileira de Pediatria, todo mundo recomenda vacinar, né? Exatamente. Então, é uma unanimidade mesmo, né? Quando a gente ouve alguém falar contra, que nem essa semana eu recebi um vídeo de WhatsApp, que as mães mandam e falam, essa pessoa, não sei o quê. Então, a pessoa se dizia um profissional de saúde e estava com o nariz de fora na máscara, né? Então, quer dizer, como é que um profissional de saúde não sabe usar um EPI, que é um equipamento de proteção individual? Quer dizer, uma pessoa que não sabe usar um EPI, né, um equipamento de proteção individual, já perdeu toda a credibilidade de tudo que ele falar dali para frente, não é? Então, a gente não pode ser hipócrita. Você está utilizando um EPI, você usa de maneira correta,
né? Que nem você usar o capacete, andando de moto com o capacete aqui em cima, com a cara toda de fora, enfim. Então, se você não sabe o seu equipamento, você não é um profissional daquela área, né? Exato. E lembrando também que mesmo quem está vacinado, crianças, adolescentes, adultos, podem pegar Covid, podem transmitir mesmo sem sintomas. E a gente estava conversando isso antes de entrarmos no ar, que as pessoas que não têm sintomas, muita gente continua saindo, faz o exame, dá positivo, e é por isso que essa situação não acaba nunca, né? Exatamente, nós estamos aí conversando, né, vendo sobre o Djokovic, todo mundo criticando que ele testou positivo e saiu para eventos com crianças, etc., sabendo que estava positivo. E ontem eu encontrei uma pessoa sabidamente positiva no supermercado com os filhos, né? Eu chamei a atenção dessa pessoa, a pessoa ficou visivelmente sem graça quando me viu, porque sabia que eu sabia do diagnóstico, né? E eu falei, ela falou, não tinha jeito. Eu falei, claro que tinha jeito, você pede um delivery, e a pessoa falou assim, mas o delivery nunca vem do jeito que a gente quer. Eu falei, nesse momento, não é para vir do jeito que você quer. Nesse momento é para você proteger as pessoas. Então as pessoas precisam pensar no próximo, parar de olhar para o próprio umbigo, ser solidárias. Isso chama civilidade. E as pessoas, infelizmente, não têm essa civilidade. Exatamente. Isso daí, outro dia eu comentei aqui no programa também, essa pandemia está mexendo muito com um sentimento que é difícil para o ser humano lidar, que é essa questão da empatia, da tolerância tolerância não, de você pensar no outro mesmo, porque você está se sentindo bem, mas talvez a pessoa que você vai transmitir, o vírus se comporte de uma forma diferente no organismo dela e ela não fique tão bem quanto você. Então, realmente, se você está com sintoma, não testou, também não é para sair. Porque se está com sintoma gripal, não quis testar, então é como se estivesse positivo, né? A gente tem que encarar isso como se estivesse positivo numa fase de tanta contaminação, né? Exatamente. Hoje nós sabemos que as internações, 80% das internações são de pessoas não vacinadas, tá? Isso é dado, depois se você quiser eu te passo, se você quiser divulgar também os gráficos, enfim. E 20% de pessoas vacinadas e que estão internadas com Covid. Quando você sabe que a proporção de vacinados é muito maior do que a de não vacinados, e você vê essa inversão na hora da internação, você sabe que a eficácia da vacina é excelente. Mas nós temos 20% internados e que foram vacinados. Quem são essas pessoas? E basta para perguntar para qualquer pessoa que trabalha hoje numa UTI Covid, né? São pessoas com comorbidades. Então, que tem pneumopatias, pessoas obesas, pessoas idosas, que não responderam bem à vacina ou que estão mais fragilizadas. Então, você pode contaminar uma pessoa dessas num supermercado, né? Então, são locais em que você não pode ir, né? Quando você está sabidamente ou com suspeita de estar doente. Exato. Márcia, você acha que a gente estava achando que o negócio estava melhorando e agora ficou infestado de Covid, tem muita gente doente. Isso daí você acha que é tipo uma imunização em rebanho, assim, vai ser o começo do fim da pandemia? Muita gente está falando isso. Qual que é a sua opinião? Então, às vezes eu confundo a minha opinião com o meu desejo, sabe, Cláudia? Não sei se você faz isso, às vezes a gente... Mas assim, o que eu desejo, mais do que eu acredito, né? É que realmente a gente acelere a proteção de rebanho com essa variante, quem sabe seja uma oportunidade de ela se espalhar rapidamente, com pouca morbidade, que a gente melhore essa imunidade da população, né? Isso é uma coisa que a gente espera, porque o que pode acontecer é que acontece exatamente o contrário, ela circulando muito, ela tem mais chance de mutação, né? Tenha o surgimento de uma nova variante justamente por esse aumento da circulação e que essa variante seja mais agressiva. Então, a gente tem que ficar atento. É claro que a gente quer acreditar nisso, eu quero acreditar nisso, eu quero acreditar que o vírus evolua para o próprio bem dele, que o que ele quer é se espalhar e sobreviver, e quando ele faz isso, ele se torna mais fraco. A gente quer acreditar nisso, né, Cláudia? Mas a gente tem que tomar todas as precauções, porque isso pode não acontecer. E quanto mais o vírus estiver por aí, é o que você falou, né? Mais chances ele tem de sofrer mutações. Voltando a falar das crianças, a vacina aplicada é a Pfizer. Por enquanto, é a única para criança. É uma vacina genética feita com a técnica RNA, que é uma técnica relativamente nova em humanos, não é?
Na verdade, assim, ela já estava sendo estudada há bastante tempo para outras finalidades. Né? Então, ela já é uma técnica bastante conhecida para outras finalidades. Eu acho que o casal de turcos que resolveu utilizar essa técnica para fazer a vacina do Covid deve ganhar o prêmio Nobel. Né? Eu acredito nisso. Eu achei que eles iam ganhar esse ano até. Eu espero que eles ganhem, porque realmente foi uma coisa maravilhosa que eles fizeram. Mas é uma vacina extremamente segura. O que ela tem de complicações não é pelo jeito que ela é feita, tá? Mas é porque o que você vai ter circulando no seu organismo são partículas virais, em vez de você pegar, que nem a gente pega o da gripe, a gente pega o vírus, cultiva ele em laboratório, mata ele, fragmenta ele e já coloca ele prontinho. A Coronavac também é assim. Isso, é uma tecnologia, a Coronavac é uma tecnologia que já é antiga, Antiga. é uma vacina que a criança já toma essa tecnologia desde criancinha, né? Mas no fato é que você vai ter pedacinhos de vírus circulando no teu organismo. E o que o RNA mensageiro faz é exatamente a mesma coisa. Vai ser produzido no seu organismo esses pedacinhos de vírus, tá? Esses pedacinhos de vírus não faz nada com ninguém, não faz mal nenhum para ninguém. Mas vai fazer com que você produza anticorpos. São esses anticorpos que eventualmente podem causar reação, tá, Cláudia? Que é exatamente o que acontece quando você fica doente. Só que quando você fica doente, você tem uma produção maciça desses anticorpos e por isso que as complicações são muito maiores na doença do que na vacina, tá? Então não é a vacina que faz mal, é essa produção de anticorpos, essa reação inflamatória no organismo que é causada pela produção de anticorpos, que eventualmente pode causar esses efeitos adversos. Eu ontem ouvi que a Coronavac está sendo cogitada também para ser aplicada nas crianças, que a Anvisa está ainda avaliando. Você acha que também é segura para aplicar nas crianças? Por que eles escolheram a Pfizer? Olha, eu acho que seria glória se a gente pudesse usar a Coronavac em crianças. É porque assim, não faz sentido, né? A gente usou em idosos. Também. As crianças respondem muito melhor às vacinas, já tem estudo em outros países. É só que nos Estados Unidos andou muito rápido essa aprovação para as crianças, os estudos foram bastante incentivados, já tem 8 milhões de doses aplicadas nos Estados Unidos, como eu falei para você, né? Então foi mais rápido isso. Mas é questão de tempo para a Coronavac também ser utilizada. E aí nós poderíamos usar essas Pfizers para os nossos idosos que respondem menos, enfim, né? E só para falar novamente em termos de segurança, a gente já está vacinando os nossos adolescentes com bastante tranquilidade, porque a gente já viu que o filho do vizinho já vacinou, a escola toda, a gente já pegou essa segurança maior. Mas eu vou dizer para você que os efeitos adversos foram muito menores nas crianças com menos de 11 anos, talvez por causa dessa dose menor ou por causa do sistema imunológico deles, do que nos maiores de 11 anos. Tá? Então a gente já está com os maiorzinhos vacinados, seguros, e a gente já pode tranquilamente levar as nossas crianças para vacinar. E eu estou vendo as crianças pequenininhas com bastante complicação, então eu não vejo a hora de ter, por exemplo, uma Coronavac para a gente usar, como a gente usa a gripe já a partir dos 6 meses, né? Quem sabe no futuro próximo a gente possa fazer isso. O Brasil testa pouco e agora é uma fase mais difícil ainda, porque até quem tem disponibilidade para pagar um teste particular está encontrando dificuldade de achar, ou mesmo às vezes tem muita gente, né, nos laboratórios e a pessoa até nem quer se expor, porque às vezes está com um sintoma leve e fala, de repente não é do Covid, eu vou acabar me contaminando dentro do mesmo espaço. Mas é uma fase agora bem dramática que já logo eu acredito que vai melhorar, e antes mesmo até o Natal tinha pouquíssimas pessoas testando. Eu fiz realmente vários testes de uma forma bem tranquila nos laboratórios aqui de Santos. Agora você não consegue mais, tá? Uma falta muito grande de insumos, né? Isso vai fazer com que caia o número de diagnósticos. Então a gente não pode se enganar aí com a questão de não diminuir o número de casos, não, diminuir o número de diagnósticos, porque a gente não consegue. Eu mesmo hoje atendi uma família, o pai e a mãe testaram positivos para Covid. A criança está com febre, eu não testei a criança, nem vou testar. Como é que eu vou testar essa criança? Então, essa criança, ela não vai contar como caso de Covid. Porque não testou. E muita gente, mesmo na fase que tinha teste disponível, muita gente não testou. E com certeza a estatística é muito maior do que aparece. E é uma criança sintomática com febre, tá? Então, não é uma criança sem sintomas. Porque a gente fala assim, não é assintomáticos, não, são muitas pessoas sintomáticas que não vão entrar para a estatística. A volta às aulas agora, com essa vacinação das crianças, vai ser mais tranquila, né? O que a gente precisa é vacinar as crianças contra as outras doenças. Nós estamos com um caso confirmado de difteria
em São Paulo de uma menina de 15 anos, tá? A vacina de difteria, tétano e coqueluche, ela é feita aos 2, 4, 6 meses, 15 meses, 5 anos e o reforço a cada 10 anos, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria de Imunizações já colocou esse reforço para os 10 anos de idade, não aos 15. Por quê? Porque havia um atraso vacinal muito importante e porque é uma fase de extrema contaminação, essa fase de adolescência. Então, difteria, tétano e coqueluche, aos 10 anos de idade, os pais têm que olhar na caderneta, tá? Cachumba, eu já estou com 2 ou 3 pacientes já com cachumba, então lembrar da vacina de sarampo, cachumba e rubéola, com 2 doses, com intervalo mínimo de 3 meses, após 1 ano de idade. Então, olhar essa caderneta de vacinas, porque muitas crianças tomaram sarampo e rubéola sem a cachumba, tá? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E a meningite, como eu falei para você, é uma cobertura vacinal baixíssima, de 25%. E você lembra quando nós tivemos aqui em Santos surtos de meningite, com falta de vacinas, com fila, etc. Não é para esperar faltar a vacina, é para seguir o calendário de vacinação. Então, vá ao pediatra, leve a sua caderneta de vacinas, verifique a sua caderneta, ou vai no centro de vacinação, verifique a sua caderneta. Lembrando que às vezes no posto de saúde eles podem falar assim, não, está em dia. Só que se teu filho tiver 14 anos e não tomou vacina quando tinha direito de meningite com 11, 12, não vai ser falado no posto que a vacina está atrasada. Exato. Por quê? Porque não tem mais direito, eles não vão falar. E o seu filho não tomou a vacina de meningite com 11, 12 anos. Então é importante conversar com o pediatra e realmente verificar o que ficou faltando. Porque com esse atraso aí de 2 anos, muita gente perdeu o direito de fazer no posto de saúde aquela vacina que ele teria direito no passado. Márcia, quando a mãe perde a carteira de vacinação da criança, já aconteceu isso? A mãe perde, como é que ela faz? É muito frequente. Tem várias coisas que você pode fazer, né? Então, o espelho, que é a cópia dessa caderneta de vacinas, ela tem que ser mantida no centro de vacinação, tanto no particular quanto no sistema público. Então, se você sabe onde foi a vacinação, você vai no centro de vacinação e pede uma segunda via, tá? A gente costuma na clínica tirar uma cópia e anexar quando a mãe chega na primeira vez, para a gente ter também o passado, para a gente poder emitir uma segunda via já completinha com o que a criança teve no passado. Uhum. Hoje o backup é em nuvem, então a gente tem uma segurança de dados. Mesmo enfim. Quando a criança tomou então as primeiras doses em outro lugar, você tem esse acesso, porque você pegou já essa carteira alguma vez e fez essa cópia. Faz essa cópia, a gente costuma fazer essa cópia e deixar no prontuário da criança, né? Também de forma eletrônica. Caso isso se perca, você não sabe onde foi, tá? Onde a gente vai buscar? Então, quando você faz a matrícula na escola, você é obrigado a levar a carteirinha de vacinas. Então, vai na escola, pede para recuperar isso e pega uma cópia. E com essa cópia, você vai no centro de vacinação privado ou público e também você vai receber uma segunda via copiando aquelas informações que estavam naquela cópia. Se você também não se lembra disso, você está empregado em algum lugar, para você receber o salário família, você também é obrigado a levar a caderneta de vacinas. Então, pode pedir também na sua empresa a cópia da caderneta de vacinação, também é uma outra forma de você recuperar essas informações, tá? Não teve jeito, eu perdi essa caderneta, eu não consegui recuperar de forma alguma. Nós podemos fazer uma sorologia, né, um inquérito sorológico, então um exame de sangue, ver quais os anticorpos que seu filho já tem e dali para frente, não são todas as vacinas que a gente consegue fazer isso, tétano, por exemplo, não dá, mas o que a gente não conseguir recuperar, a gente começa do zero e faz um esquema como se nunca tivesse sido vacinado. É isso aí, gente. A gente pode ir no site do governo paulista, www.vacinajá.sp.gov.br, não é isso, Márcia? Isso mesmo, porque aí quando chega lá, já tem o cadastro da criança, é rapidinho, já não perde tempo e acelera a fila. Perfeito, muito obrigada.